Mas então, humanoides, Homo sapiens sapiens, né, que também descendem dos Neandertais, né? Neandertais é o plural de Neandertal, não importa. Ah, é isso, vocês estão aqui nesse programa, né, sobre a música e o mundo da música, a world music, o músico da mundo e enfim, e tudo isso, né? Vocês estão ouvindo o mundo e a música, um canal que acredita no amor da música, e na música do amor, e no amor da música, e na música do amor, e no amor da música, e na música do amor, e na música do... Mas então, Homo sapiens sapiens, né? Que enfim também descendem de Neandertais, né? Neste canal, né? A gente, né? Nossa digníssima, né? E contraditória espécie, né? Todos os membros dessa contraditória espécie, né? Seja bem-vindo a esse programa. E esse programa a gente fala de outro disco perdido, por assim dizer, da tradição do folk inglês, né? Ou do folk inglês, né? Nesse caso, não tão da tradição, né? Do folk, né? Mas um disco do folk inglês, né? Não do folk inglês, não da música tradicional inglesa, mas do folk inglês, né? Que é um disco do Dave Cousins, né? Dos Strawbs. E os Strawbs eu sei que é um grupo, né, um conjunto, né, como diriam, né, na Rede Mulher, né, e no canal Gazeta, né, é um conjunto, né, o Strawbs, que lançou os discos foram lançados no Brasil, né. Eu sei que há pessoas no Brasil que têm os discos do Strawbs e que o Strawbs foi uma banda presente por algum tempo no Brasil, né? Inclusive no Brasil tinha uma cópia do No Madness, né? De um álbum mais tardio dos Strawbs. Eu lembro de ter visto nos sebos, assim, no começo dos anos 2000, final dos 90 ali, né? O Hero and Harry na sua versão brasileira, né? Desse disco. Então eu sei que é uma banda que existe no Brasil, né? Que assim, as pessoas, os humanoides brasileiros, né, como eu, né, a gente ouviu, né, essa banda no Brasil. Inclusive, no Brasil também, eu comprei o disco do Hudson and Ford, né, que foram dois ex-membros do Strawbs, numa versão brasileira, né, incrível, né. Eu acho que nem aqui no Canadá, onde o Strawbs sempre foi muito amado, né, esse grupo Strawbs foi muito amado, né, eu ouvi uma cópia do Hudson and Ford, né, como eu vi essa versão brasileira, né. Mas enfim, hoje a gente vai falar do primeiro disco solo do Dave Cousins, né? Dave Cousins, Strawbs, e vocês sabem, né? Ou talvez alguns saibam, né? Que o Strawbs foi o primeiro grupo, né? Do Rick Wakeman, né? Do tecladista, da virtuosa tecladista do Yes, né? Ele tocou no segundo, terceiro e quarto álbum dos Strawbs, né, que eu vou mostrar pra vocês. Essa aqui, na verdade, é uma versão, né, com os dois primeiros discos dos Strawbs, né? Esse é o primeiro álbum, né, auto-intitulado, né, Strawbs, e o Rick, né, o Ricardinho não tocou nesse disco. No entanto, né, o Ricardinho, o Rick, tocou nesse disco aqui, né? Que é o Dragonfly, né? Já no segundo disco, né? Ele tem uma participação mais comedida, né? Mas ele participou, né, do Dragonfly. Depois do Dragonfly, ele participou desse disco aqui que muita gente adora e eu amo também, que é o From the Witchwood, né? E aqui você já encontra mais essas explorações, né, clássicas, tá? Essa virtuose, né? Às vezes um tanto kit, né, do Rick Wakeman, mas a gente adora, né? A gente adora o Rick Wakeman, né? Apesar de. Não, a gente adora o Rick Wakeman. Certamente. O Brasil sempre amou, né? O Rick Wakeman e tal. O Rick Wakeman fez concertos no Brasil na década de 70, né? Se eu não me engano. Então ele é muito amado. E aqui também, né? No Quebec. O Rick Wakeman é amado e ele tocou nesse segundo disco dos Strawbs, né? Assim como ele tocou nesse disco ao vivo, né? Que é muito legal, né? Just a collection of antique and curious, né? Que é um disco ao vivo, mas as faixas a maior parte das faixas são inéditas, né? E tem vários solos do Rick Wakeman, assim, né? Então, na verdade, o Strawbs, assim, né, tem esse primeiro disco, né, importante, etc. Depois o Rick Wakeman entrou na banda, e o Dave Cousins, né,
que é o líder dos Strawbs, né, que inclusive faleceu ano passado, né. Eu cheguei a conversar com o Dave Cousins, né, eu vou falar em outros vídeos provavelmente, se vocês quiserem, né, digam aí, ó, pessoas, se vocês quiserem um, um vídeo mais detalhado e mais completo sobre os Strawbs, vocês gostam dos Strawbs, escrevam aí, porque eu sei também que apesar da banda ser amada por algumas pessoas no Brasil, não é, a gente não tem muitos vídeos dos Strawbs no Brasil, né? Mas enfim, né? Just a Collection of Antique and Curious, muito bom disco, com vários solos do Rick Wakeman, etc. E, enfim, né? As composições do Dave Cousins, né? E o Dave Cousins, né? Ele, enfim, era um membro, enfim, ele estava dentro da questão do folk inglês, mas ele não estava na turma que realmente pesquisava, né, a tradição da música popular na Inglaterra. Ele surgiu na cena do folk inglês como um cara que tocava banjo, né? Ele tocava banjo e ele era o grande virtuoso do banjo na Inglaterra no início da década de 60, né? Então ele era o cara, né, para tocar bluegrass, né? E inclusive esse nome, The Strawbs, né, vem de Strawberry Hill Boys, né, que é um nome bem bluegrass, né? E ele era um cara do bluegrass, depois mudou, né? O primeiro disco do Strawbs já era meio psicodélico, né? Eles, inclusive, gravaram um disco, né, que só foi lançado mais tarde com a Sandy Denny, do Fairport Convention, né? Mas mudou essa questão. E o banjo, na verdade, aparece na música dos Strawbs, né? Em alguns momentos tal, mas acabou não sendo a questão essencial, né, dos Strawbs, mesmo que, né, o Dave Cousins, o jovem Dave Cousins, fosse conhecido por ser, né, um grande banjoísta, né. Mas enfim, hoje a gente não fala dos Strawbs, hoje a gente fala do disco solo do Dave Cousins, que é esse disco aqui. O 2 Weeks Last Summer, né? Que é um disco que, né, o Dave Cousins, né, e seu cachorrinho, seu cachorro, né, com esse uniforme Scooby-Doo, a salsicha, né, e com um cachorrinho que faz, que combina com a cor do chapéu, né, muito, muito inteligente essa ideia, né, pessoas, vocês devem, né, essa questão da combinação de cores, tal, de um cachorro, né, de um doguinho e do chapéu, tal, e da roupa, ficou muito legal, mas enfim, foi um disco que o Dave Cousins lançou, né, depois que o Rick Wakeman saiu dos Strawbs, né, e aí eles lançaram Grave New World, né, sem o Rick Wakeman, e esse disco demorou um pouco pra ser aceito, mas enfim foi. Mas nesse meio termo, né, entre o Grave New World ser aceito, né, sem o Rick Wakeman, porque o David Cousins disse, a gente perdeu o nosso gênio, né, entre esses dois momentos, né, entre o Grave New World e depois os Strawbs lançar o Bursting at Seams, né, que é um disco muito legal dos Strawbs, que, enfim, colocou os Strawbs no Top of the Pops, né, na Inglaterra, tal, tem os dois singles mais importantes dos Strawbs, né, ele lançou esse disco, né, entre esses dois, né, e que foi 2 Weeks Last Summer. Por quê? 2 semanas no verão passado, né? Na verdade, ele lançou em 72 mesmo o disco, né? Que tem um calendáriozinho de quando ele gravou o disco, né? Que foram em 2 semanas mesmo. E o curioso é que, por que ele lançou esse disco? Porque ele achou que os fãs do Strawbs não gostariam de ouvir um disco mais pesado, né? Nem... Tá certo que esse disco não é tão pesado assim, né? Mas ainda assim, né? Esse disco conta com a participação, por exemplo, do Roger Glover, né? Do Deep Purple no baixo, né? Em quase todas as músicas que tem baixo, né, o Roger Glover tá lá, né? E conta com o Rick Wakeman, que já tinha saído dos Strawbs, né? Mas ele quis enfim, usar os talentos, né, do Ricardinho uma última vez, né? E, na verdade, não uma última vez, né? Porque o Dave Cousins e o Rick Wakeman colaboraram depois, né, em diversos momentos da vida de ambos, né? Como eu disse, o Dave Cousins faleceu ano passado com 85 anos, né? Ele era mais velho, inclusive, que o Rick Wakeman, né? Que esse disco é muito interessante, porque esse disco tem, né, o Tom Allen na produção. O Tom Allen foi o produtor do Judas Priest, né? A partir do British Steel, né? Ele foi o produtor do Judas Priest e ele foi também um engenheiro de som, por exemplo, no Paranoid do Black Sabbath, o Tom Allen, que é o cara que toca teclado aqui em alguma das faixas, né? E esse disco é um disco que eu adoro, assim, né? A questão do Strawbs, né, mesmo do Dave Cousins, é sempre que
A voz do Dave Cousins é nasal, né? É como Bob Dylan um pouco, né? Talvez menos radical que a do Bob Dylan, né? O nasal do Dave Cousins é menos radical que o do Bob Dylan, mas sempre divide, né? Então também, eu amo esse disco, mas se vocês não gostarem por causa da voz do Dave Cousins, eu compreendo também, mas eu amo demais, né? E a primeira faixa desse disco é a faixa auto-intitulada, né? 2 Weeks Last Summer, que foi gravada também no disco do Faltering Gay, né? Com Trevor Lucas, Sandy Denny, etc, né? Mais pra frente, né? Inclusive o Dave Cousins sempre quis participar ele quis participar desse disco do Faltering Gay, ele foi negado e tal, né? Pela Sandy Denny e seu marido Trevor Lucas. Então foi um ressentimento que ele guardou, né? O Sr. Cousins. Mas o que eu amo mesmo desse disco é October to May, né? Essa canção que ele utiliza esse coral, né? De cossacos, né? Esse coral russo para cantar essa melodia absolutamente única, né? De October to May. Tem um hum, né? Né? E esse coral faz isso de maneira muito soa absolutamente lindo pra mim, né? De outro mundo, né? Esse October to May. Depois tem Blue Angel, né? Que é uma faixa de 8 minutos, né? Com um piano lindo do Rick Wakeman, né? Roger Glover no baixo, né? Blue Angel, amo demais essa música, né? E é isso, esse disco, por exemplo, no lado B, né? Ele tem uma faixa bem pesada, né? Bem... porque é isso, né? Esse disco foi lançado como um disco solo do Dave Cousins, porque o Dave Cousins não queria, né? Que ele fosse enfim, não queria... machucar os ouvintes folk dos Strawbs, né? Então tem essa faixa The Actor, né? Com um phaser, né? Na voz que irrita muita gente, mas eu gosto, né? E o Roger Glover no baixo, né? E tudo, né? E bem legal The Actor, né? E, bom, eu recomendo mais esse disco, tá? Não vou me aprofundar tanto, né? Em faixa por faixa, porque, enfim, vocês podem ouvir, né? E ouvir os discos é sempre o mais importante, né? Então eu deixo pra vocês essa recomendação, né? De um disco que eu amo demais, né? Se vocês vão amar também, não importa, porque afinal é desejo, né? Música é desejo também, né? A gente deseja diferente, né? E ok, desejar diferente, né? Mas enfim, né? Por curiosidade, né? Se vocês quiserem ouvir esse disco que eu amo tanto, né? Ouçam lá. Hoje eu vou colocar o link, evidentemente, na descrição do canal, né? Pra esse disco que eu amei tanto, que amo tanto ainda, né? Então, pessoas, até o próximo vídeo, né? Até.